Dia de lojinha. Hoje o vlog já se inicia aqui. Tô com o Pagote, dono da BWG 112, né? Sócio. E com o Bombeiro Nato. O próprio. Hoje a gente tá em clima festivo, Natal, Carnaval. Vai ter... Opa, campeonato. Campeonato a gente não pode atrapalhar. O campeonato que vai ter hoje é mais um campeonatinho pro pessoal se divertir, nada competitivo. Vai ter cosplay também, tô com meu chapeuzinho de Ace. Minha namorada tá vestida de Bug. Ui! Minha cunhada tá vestida de Ace. De Ace? De Mu. E a gente tem o Samuel de Chopa. Hoje deu em torno de 16 pessoas. Deu isso, né? 20, 16 pessoas? Então vai lotar. Vai dar umas 4, 5 rodadas. E vou mostrar um pouquinho pra vocês. Hoje eu também não vou jogar de deck meta, nem nada do tipo. E agora tá rolando o Rift Bound, a gente vai ter que esperar um pouquinho, porque o campeonato tá demorando um pouco pra acabar. O que você tá fazendo aí, amor? Tá se maquiando. E mostrar um pouquinho pra vocês durante o campeonato, a hora que o pessoal de Rift Bound for embora e o pessoal de One Piece estiver aqui. Aí eu volto a gravar um pouquinho mais pra vocês. Eu falei que eu ia gravar um pouco mais naquele dia, mas eu falhei, literalmente. Aí eu tive que chegar aqui em casa e gravar uma parte pra vocês, explicar o que aconteceu. Tava lá, tava curtindo pra caramba. Acabei que, na minha cabeça, eu tinha gravado um monte. Gravei 4 minutos de vlog na loja. Não deu nada de conteúdo praticamente. Mas vou contar aqui um pouquinho pra vocês, no meio desse corte desse vídeo, como foi o dia. Sobre a minha experiência, sobre como foi meus resultados. Eu sempre esqueço de ir gravando durante as partidas e acaba que fica meio quebrado os vlogs. Mas um dia eu vou largar de ser vagabundo desse jeito e vou gravar completo pra vocês, bonitinho, cada partida. Ainda vou fazer esse esforço. Mas foi um clima festivo de carnaval, tava todo mundo se divertindo pra caramba. Vou ver se eu deixo até uns trechos, teve concurso cosplay, teve vídeo, um monte de coisa. Tive que pausar rapidão aqui pra mostrar pra vocês um trecho que teve do desfile cosplay. Mas só a primeira parte, teve outras pessoas também, mas só pra mostrar um pouquinho como é que foi. Eu lembro que no sábado eu fui com um deck que era pra me divertir mesmo. Eu não tinha ido com nenhum intuito de competir, ganhar nada. Então eu fui de Luffy preto e roxo. Inclusive tá aqui. Eu acho que tá aqui. Tá aqui, ó. Meu Luffyzinho preto e roxo, com a risadinha. Cara, esse líder aqui é sensacional. Ele foi o primeiro deck roxo que eu tive. E aí eu criei maior carinho pela cor roxa por causa dele. Nesse bagulho de voltar a dom, de você rampar. Aí foi o meu primeiro experimento, porque eu gostei da arte alternativa. Inclusive, na minha opinião, esse daqui é um dos líderes mais bonitos que tem de arte alternativa. O pessoal fala, pô, mas é só a boca do Luffy. Pô, mas a ideia da risadinha na cabeça, entendeu? Me contagiou. E foi um dia com muita gente, bateu quase 30 pessoas jogando. Muitas pessoas com o deck já rodando a EB03, acho que foi o primeiro campeonato que eu participei que tá podendo rodar a EB03. E eu vou falar um pouquinho sobre qual foi a minha experiência. Foi um pouco tenso, porque o buff que a EB03 trouxe para alguns decks foi inacreditável. O primeiro deck que eu enfrentei, se eu não me engano, eu caí contra um Doflamingo, e ali foi muito difícil, porque literalmente a parte preta do Luffy, que é aumentar ali o custo, porque praticamente o deck não roda nada de preto, na verdade. Nem me lembro se ele roda alguma coisa de preto, eu acho que ele roda só a Robin Blocker. E ali a habilidade do preto dele, que é subir 1 de custo, não serviu pra nada. Porque como os Luffys ali, Rush, aquele Luffy 6 que sobe meu líder pra 7k, ele é custo 6, acaba ficando custo 7 e ainda fica dentro daquela margem do Doflamingo 10. Então ficou muito, muito difícil. Mas eu consegui ganhar por causa de uma misplay e deu certo. Venci a primeira partida, já fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, se eu ganhei uma, vai ser o que eu vou ganhar e já era. Logo depois, na segunda partida, eu peguei um dos jogadores profissionais aqui da comunidade. Inclusive, ele já apareceu em um vídeo. O apelido dele é Bicho. E ele tava jogando de Nami. E, cara, que experiência incrível jogar contra a Nami. Porque eu nem tive oportunidade
de ter uma chance de ganhar o jogo. Foi um absoluto atropelo, assim, tá muito forte. Ele jogou aquelas Robins, aquela Nami que saiu agora na EB03 e o meu Luffy ele não conseguia fazer nada, absolutamente nada. Você desce personagem, você não consegue bater porque a Nami tem muito counter. Ela por si própria já sobe a líder pra 7k e ali foi desesperador. Eu falei assim, nossa, se eu cair contra outra Nami não vai ter jeito, vai ser derrota com certeza. Na verdade, eu fiquei impressionado de ganhar uma, eu falei, as outras já eram, eu vou perder todas. Só que aí na terceira partida eu também caí contra uma Nami. Eu já tinha ali givado o jogo praticamente, porque eu tinha quase certeza que eu não ia vencer. Mas, por conta de uma misplay do jogador, eu consegui reverter o jogo, porque a hora que ele foi finalizar, ele calculou errado e eu enchi esse meu deck de 2K, eu tô com acho que quase 20 2K counters, e eu consegui defender e teve volta. Então, como ele não tinha limpado o board, eu consegui finalizar o jogo ainda. Foi assim, por um erro, tanto na partida 1 quanto na terceira partida, que na hora deles finalizarem o jogo ali, da hora deles fazerem a manutenção, de focar board, focar vida, eu consegui me defender e consegui finalizar o jogo na volta. Então foi assim, eu senti que foi completamente sorte, não senti que foi muita habilidade não. Mas ali eu já tinha somado 2 vitórias. E na terceira partida eu também tive um atropelo que foi contra... Não, foi um jogo bem jogado. Eu caí contra o Imu, de um dos jogadores muito preparados aqui da nossa comunidade, bem competitivo. E ali eu consegui ganhar na curva, então eu fui na curva par, o Imu foi na ímpar, e eu tive uma vantagem em cima disso. Mas apesar de fazer qualquer coisa, Imu é um deck, assim, completamente insano, né? Porque eu, apesar de conseguir roubar a curva dele, rampar Dom, descer Rush, bater bastante na vida, mesmo assim ele conseguiu segurar até os 10 Dons, e depois dos 10 Dons não há como você lidar com aquela formação de board dele com os 5 Elder de custo 10 que ele desce só com 4 Dons, e depois ele fica com uma quantidade absurda de eventos pra ele se defender. E ali mesmo eu consegui ainda descer um Luffy gigantesco, aquele que volta 10 Dons, consegui Dom extra depois pra bater, tentar finalizar o jogo, mas é muito difícil, porque ele tem muito evento mesmo. Ele consegue defender, se eu não me engano, ele defendeu 12 e depois 13 mil. Eu acho que foi isso. Acho que foi por aí. Porque eu lembro que eu tinha dado rest em um blocker dele, batido, ele tinha usado o blocker em um ataque, depois teria mais 2, né? Mas foi isso. Perdi. Aí, nessa situação já tava 2-2, mas aí teve uma quinta rodada, que foi a última rodada, e como eu tava 2-2, eu caí contra outro, e foi um deck de Carrote, que é um dos poucos jogadores aqui da comunidade que ele joga com esse deck há muito tempo, e eu acho muito divertido enfrentar esses decks, porque ainda existem pessoas que têm aquele amor pelo personagem. Então, o cara gosta muito do deck verde da Carrote, sempre jogou com o deck verde da Carrote, e ele continua jogando. Saíram uns buffs agora, não deixou o deck no meta, mas mesmo assim já tá melhor jogável. E ele vem, ele participa, e é muito mais divertido você enfrentar um deck de Carrote, que normalmente você nunca enfrenta, do que esses decks que são convencionais no meta. Então, por exemplo, quando você vai em um campeonato, normalmente você enfrenta 4 Imus, você enfrenta Ace, você enfrenta só esses decks que são absurdamente fortes atualmente. E aí você cai contra uma Carrote, é um jogo, apesar de ser um jogo extremamente difícil também, porque tem muito controle, o meu Luffy ele não tem tanta vantagem assim, mas é bem mais divertido, eu acabei conseguindo a vitória ainda, Nossa, parece que todos os jogos, assim, eu ganhei por causa de um detalhe, uma jogada. Se eu tivesse feito diferente, já teria acabado com o jogo. Mas eu acho que isso é pelo peso do deck tá fraco atualmente. Então eu joguei com o deck completamente, assim, fora de cogitação pro meta atual. Mas apesar disso, foi um dia muito legal. Mais ou menos esse é o motivo de eu participar tanto dessa comunidade do TCG. Que fora os jogos, a competitividade, que é muito legal, o colecionismo... Tem todo esse evento da gente ir lá, fazer eventos diferentes no carnaval. Nesse caso aqui, ano passado também teve concurso cosplay, porque querendo ou não, One Piece é sobre o próprio anime, e isso traz muito da comunidade otaku, a comunidade que faz cosplay, etc, etc. E teve lá um campeonatinho de carnaval com o melhor cosplay, aí minha mulher foi de cosplay também, minha namorada, minha cunhada também, tinha outras pessoas, teve um cara que foi vestido de dinossauro com uma fantasia imensa, e tudo isso foi muito divertido. Eu gravei muito pouco, eu lembro, na minha cabeça eu tinha gravado mais, eu gravei pouco, e eu gravei só, acho que é o início que vocês viram, e agora o finalzinho que eu vou deixar pra vocês verem. Mas, tirando tudo isso que aconteceu, eu vou encerrar o vídeo aí muito feliz com o meu resultado, vocês apreciem.
Como eu finalizei de qualquer jeito, eu já vou falar aqui. Lembra de se inscrever e compartilhar o vídeo para quem tá interessado em entrar nessa comunidade, para quem gosta de jogos de carta e para quem principalmente gosta de One Piece. Espero que vocês tenham gostado desse um pouquinho de dia da lojinha que eu trouxe para vocês dessa vez, por ter esquecido de gravar lá, safadagem minha. Mas nas próximas vezes eu vou tomar um pouco mais de atenção com isso. E fiquem com esse restinho de vídeo. Deixem aqui nos comentários qual é o deck que não é meta, nunca foi, mas vocês nunca vão abandonar. Acredito que todo mundo tem um. Então até a próxima, pessoal. Contra tudo e contra todos. Fala, Pagote aqui. Fala, Bonato. Quem que pegou top 8 com o deck mais bucha do campeonato? Vai falar. O Gomes. Gomes, o deck dele é mó forte, o deck dele é meta. Peguei a Nami azul é meta. Olha lá, ó, duvidaram de mim, duvidaram. Quantos players bateu hoje? 28 players, minha mulher de bug. 28 players e o pai conseguiu ainda pegar top 8. Ainda recebi crédito, tá? Jogando com deck de bosta, com deck de bunda. E agora a gente vai comemorar o aniversário do Samuel. Mas o resultado foi incrível. A gente tá em clima carnavalesco hoje. Ó. Gente, qual é o nome do bicho? Bicho. Lucas, né? Cadê o Samuel? Mas hoje foi sensacional. Hoje foi legal demais, o clima tá gostoso. E eu tive um ótimo resultado. E é isso. Dá tchauzinho. Até a próxima.